Então, boa noite, senhores. Mais um dia de aula. Vamos falar aqui sobre investimento. Recapitulando, na aula passada a gente falou de fundo de curto prazo, que era um fundo recomendado para investidor conservador, né? Era um fundo aonde a gente trabalha mais com títulos públicos federais e renda fixa bancária, né? De baixíssimo risco, né? Até um ano de vencimento, tá? Lembrando que o prazo médio da carteira, né? Vai variar lá em 375 dias até 60 dias, no mínimo 60 dias, né? E aí depois a gente viu o fundo de renda fixa, né, que era um fundo de investimento que era atrelado, né, a índices de preço, né, e ele tinha lá, a gente conversou com vocês que o maior risco dele seria o risco da variação da taxa de juros. Falamos um pouquinho sobre o fundo de investimento referenciado, falamos sobre a situação dele investir 95% no seu benchmark e quando ele não faz isso, ele é um fundo de renda fixa. E hoje nós vamos falar desse cara que é o Fundo Simples, tá? O Fundo Simples, senhores, ele surgiu aqui, ó, 2014, tá? Ele foi criado pela essa resolução 555 e a ideia desse fundo simples seria uma ideia de substituir a poupança. Em que sentido, Paulo? Ele é um fundo muito, mas muito conservador, tá? Tanto que ele investe no mínimo 95% do patrimônio líquido em títulos da dívida pública federal, tá? Então, ele vai estar com títulos baixíssimos de risco, tá? E ou títulos de emissão com coobrigação de instituições financeiras, né? Com classificação de risco atribuída pelo gestor. Então, essa coobrigação seria aqueles retornos que a gente viu lá chamado DPGE, Depósito com Garantia Especial, que tem 20 milhões de fundo garantidor de crédito. Então, é um fundo extremamente conservador, tá? A ideia dele é ser um fundo aberto, né? Assim como os demais, né? Curto prazo, fundo aberto, normalmente resgate em D0, renda fixa, normalmente resgate em D0 a D2, fundo referenciado DI também D0 a D1, e esse aqui D0, por trabalhar nessa forma bem conservadora, né? Então, aqui vocês vão indicar aqui para investidores conservadores e investidores que querem preservar o patrimônio, tá? Coisas que vocês precisam saber para a prova e atentar. O que é vetado, né, que não pode ocorrer nesse fundo? A cobrança de taxa de performance, né? Ele é um fundo que não aceita isso. Já em consideração os outros três, se fosse para investidor qualificado, aceitaria, né? Uma outra coisa que esse fundo também ele trabalha, né? A realização de investimentos no exterior, né? Ele não pode fazer isso também, é vedado, tá? Ele não vai aplicar no mercado internacional, porque no mercado internacional, por mais que eu compre dívida pública de um determinado país, eu tenho o risco da variação do câmbio. Então, também não é aceito, tá? Uma característica de prova, tá? Quando o investidor ele aplica em um fundo de investimento de renda fixa simples, tá? Fica dispensado dele a obrigatoriedade dele assinar o termo de adesão. Então, esse investidor ele pode entrar na aplicação sem essa assinatura, porque o risco é baixíssimo, tá? Então, essas seriam os nossos detalhes para esse irmãozinho aqui, tá? E aí, seguindo, nós estamos aqui ainda no fundo, ó, como eu falei para vocês, está aqui no fundo de renda fixa simples, olha, ele não tem a necessidade de termo de adesão. Ah, lembrei, na prova de vocês pode vir uma pegadinha. Qual seria a pegadinha? Paulo, pode aparecer na prova lá de vocês o seguinte: o fundo simples ele não tem a necessidade de fazer o API. Não, isso aí está errado. API, para qualquer investimento que os investidores pretendam investir, ele é obrigatório, tá? O fundo simples ele só não tem a necessidade de fazer o termo de adesão, tá? Lembrem disso. Termo de adesão tem um outro nome que pode ser chamado de formulário de informações complementares, tá? Então, atentem para esses detalhes, tá? Na hora da prova, ler com cuidado, tá? E agora a gente tem um fundo, tá? Que é pouquíssimo utilizado pelos brasileiros, tá? E é um fundo de investimento que traz uma rentabilidade muito grande para quem trabalha com a renda fixa, tá? Então, nós vamos falar aqui do fundo de dívida externa, e esse fundo ele tem uma característica bem interessante. Qual? Ele pode aplicar no mínimo 80%, tá, do seu patrimônio líquido
em títulos de responsabilidade da União emitidos no mercado internacional. Quando a gente chama esses títulos que são emitidos no mercado internacional, nós chamamos eles de bonds, tá? Bonds, tá? Ou bonds são títulos emitidos no mercado internacional ou treasuries, né? Treasury. Treasury quer dizer tesouro, né? É a forma que a gente chama os títulos de um país negociado no mercado internacional, tá? Então, esses bond and treasuries, tá? Que são negociados no mercado internacional, o Brasil, quando ele joga o título dele no mercado internacional, ele tem que remunerar a taxa do país mais um prêmio de risco. Vocês lembram do prêmio, o nome do prêmio de risco que eu falei para vocês? Então, aqui, ó, remuneração de títulos, né? Remuneração internacional, tá? É taxa do país, né? Mais EMB, tá? Emergency Market, não sei o que, mercado. Quer dizer lá, como é que é o nome? Prêmio de risco. Né? A gente chama isso de prêmio de risco, né? Emergencial, texto, mercado, coisa assim, não me lembro mais o teor todo, mas tem o material de vocês. O termo em inglês não cai, mas vocês têm que saber que quando eu negocio um título no mercado internacional, eu tenho que pagar a taxa de juros do país, a taxa do país, que é a taxa de juros básica da economia, que no nosso caso é a Selic, tá? Mais o EMBI, que é o prêmio de risco. Esse prêmio de risco, tá? É calculado levando em consideração, né, a equipariedade com o risco americano. Então, se, por exemplo, o risco do Brasil for de 200 pontos, né, eu vou multiplicar esses 200 pontos, né, transformar esses 200 pontos em 2%. Né, eu vou dividir por 100 para transformar em 2% e vou somar com a taxa de juros do país. Hoje, a nossa taxa de juros é de 10,75, mais 2 vai dar 12,75. Então, esse é o prêmio de risco que é pago para estrangeiro ou brasileiro que compra título da dívida pública no mercado internacional. Então, esse fundo, senhores, ele é um fundo que é constituído no Brasil e vai comprar esses títulos lá no mercado internacional. Ele pode comprar título da dívida brasileira, americana, né, e vários outros, né? Isso é legal para aqueles investidores que querem fugir um pouquinho de risco país, risco de bolsa, começar a entrar no mercado internacional, além de dolarizar investimentos, tá? E aí, o que que acontece mais, né? Curiosidade. Deixa eu só tirar isso daqui, jogar para cá. Curiosidade. Os 20% que restam no patrimônio desse fundo, ele pode investir em títulos de crédito negociados no mercado internacional, tá? Títulos de crédito negociados no mercado internacional, nós não estudamos na prova da Ambima CPA 20, mas a gente vai ver uma parte deles lá. Quer dizer, estudamos dois, mas, de modo geral, a gente não estuda na CPA 20. Então, seriam os CDs, tá? Que são os certificados de depósitos securitizados, tá? Seria também as debêntures, tá? Existem empresas que têm condições de negociar debêntures no mercado internacional, Petrobras é uma, tá? Comercial paper, tá? E os CDs também podem ser utilizados como CDB de instituições financeiras ou securitizados de instituições, tá? Então, seria mais ou menos isso, né? E os treasuries, né? Que aí seria, né, a ideia dos títulos norte-americanos ou então europeus. Então, ele tem uma possibilidade de pegar uma parte do capital e fazer isso, tá? Só que esse fundo ele tem uma peculiaridade. Qual? Né? Ele é um fundo de investimento que ele vai trabalhar, tá? Com derivativos também, tá? Todos eles trabalham com derivativos, mas esse aqui vai ter uma particularidade. Ó, ele vai utilizar os derivativos, tá? Exclusivo para proteção. Por quê? Porque como ele vai estar agindo lá no mercado internacional, ele vai ter que atuar com a ideia de derivativos para se proteger, tá? Se proteger de variações de moeda estrangeira. Então, ele vai ter que cuidar disso. A outra coisa que esse cara vai se preocupar é com o risco
de emissão dos países, né? Qual é o principal risco de crédito que o país tem? Tem um nome específico que eu passei para vocês, né? Qual é o nome do risco de crédito de um país? Não são aqueles AAA, BBB. Mas tem um risco, né? Eu fiz uma tabelinha para vocês e botei lá que o risco país ele tem um nome diferenciado, né? Né? O risco país, né? Lembre-se, todos os investimentos têm risco de mercado, crédito e liquidez, né? Apenas ações, né, tem um risco só de mercado e liquidez. E quando a gente fala do risco de crédito que envolve países, a gente chama de risco soberano. Então, se vir lá na prova de vocês perguntando qual é o principal risco de um fundo de dívida externa, vocês foquem no soberano, que é o risco do país dar o calote, tá? Então, isso é possível, tá? Existem, por exemplo, aqui a Argentina negocia título público federal com taxa acima de 50% ao ano. Você comprar um fundo que compra esses tipos de bonds no mercado internacional, você está correndo um risco muito grande de crédito. E se ela pagar? Se ela pagar, você está muito bem na fita, porque vai ganhar 50% ao ano, tá? Então, essa é uma situação. Então, o governo brasileiro emite títulos, tá? Tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional, e a pessoa que vai lá no mercado internacional jogar esses títulos para negociação é o próprio Banco Central do Brasil, tá? Uma outra curiosidade, deixa eu ver se está aqui no outro slide, senão vou logo falar. Deixa eu só avançar aqui rapidex, senão a gente volta. Tá, não. Então, uma outra curiosidade em prova, tá, que eu quero que vocês atentem para esse fundo. Esse fundo ele pode trabalhar para investidor qualificado, tá? Se trabalhar para investidor qualificado, não é qualquer pessoa que vai entrar nesse fundo, tá? Lembre-se, a regra do qualificado tem que ter 1 milhão no mínimo lá e mais algumas especificações. Se ele trabalhar, esse fundo ele pode passar a investir até 40%, né, do patrimônio líquido no mercado internacional, tá? Então, essa é uma mudança. Então, o que acontece aqui, né? Por exemplo, eu falei para vocês que ele investe aqui 80% no mínimo em renda fixa, né, negociada no mercado internacional de responsabilidade da União, e 20%, tá, ele investe, tá, em outros créditos negociados no exterior. Então, quando ele destinado a investidor qualificado, esse limite de 20 passa para 40%, então ele passa a comprar 40% de crédito negociado no exterior, e esse 80 passa para 60%, ele passa a comprar só 60% de títulos da dívida pública negociados no mercado internacional. Tranquilo, senhores? Dúvidas? Dúvidas? Tá? Legal que tem fundo desse aqui que permite o investidor já começar a operar no mercado internacional a partir de R$ 500, a partir de R$ 1.000, o cara já consegue já operar lá, tá? Já que não tem dúvidas, ninguém se manifestou, vamos seguir, tá? Nós vamos trabalhar hoje lá uma outra classe de fundos que também é de renda fixa, tá? Mas esses fundos nós conhecemos como fundos de multimercado. Qual é a característica principal do multimercado? O multimercado vai ter o foco, tá, em vários fatores de risco, e a preocupação dele é não ter nenhum compromisso de concentração pelo patrimônio líquido. Então, todos os fundos que nós estudamos, eles têm lá um percentual mínimo de investimento, tá? E eles vão ter uma política de investimento voltada a detalhar sua carteira para dizer qual é o percentual que ele tem que investir em cada um dos ativos, tá? Mas o multimercado não é assim. Ele não tem esse limite. O multimercado ele pode investir no que ele quiser, tá? Mas ele tem que observar alguns critérios. Então, olha lá. O multimercado ele tem por objetivo a diversificação. Então, se perguntar lá na prova de vocês um fundo que tem como ideia diversificar, é ele, né? Na prova de vocês já tem uma deixa, né? Se ao mesmo tempo o fundo trabalhar com ações, commodities e moedas, você já pode ir lá na questão e marcar multimercado. Então, por exemplo, aparece na questão de vocês. Qual é o fundo que trabalha com 40% do PL em ações, 10% em dólar e o resto em commodities e renda fixa? Pode marcar multimercado. O multimercado ele é o único que vai trabalhar ao mesmo tempo com ações e renda fixa, tá?
renda fixa cambial, tá? O fundo de mercado normalmente não possui o compromisso de concentrar recursos em nenhum fator de risco. Então, você aí não tem esse compromisso e ele pode utilizar o hedge, o uso de derivativos, mercado futuro, swap, termo opções, tanto para proteger quanto para alavancar o capital. Para quem prestou atenção na minha aula, eu falei para vocês que quando eu faço a alavancagem, eu dou em garantia o patrimônio e se esse fundo incorrer em risco de perda do patrimônio, o investidor ele vai ser obrigado a aportar recursos. Então, o multimercado ele tem um risco um pouquinho maior. Mas calma, nem todos os multimercados que são adotados hoje no Brasil eles possuem risco tão exagerado. Existem multimercados que são conservadores, tá? Tão conservadores quanto um fundo de renda fixa, tá? Então, uma coisa interessante também é que o fundo multimercado ele permite aplicar no mercado internacional, tá? Ele pode aplicar até 20% no exterior, tá? Nem todos também fazem isso, mas se estiver lá na política de investimento, ele deve obedecer, tá? Deixa eu ver se está no outro slide, senão vou passar a próxima dica, tá? Qual é a dica que eu quero que vocês tenham para o fundo de multimercado lá na prova de vocês, né? Existe uma questão, vou passar um exemplo de questão para vocês. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para explicar depois esse bizu, que eu vou passar um modelo de questão. Deixa eu só terminar os fundos, já já a gente vai fazer esse modelo de questão. Aí eu tenho aqui, ó, fundos, né, de investimento, né? A gente vai falar um pouquinho do fundo cambial, né, que é o fundo que vai ter o risco aí como fator de moeda estrangeira. O fundo cambial, senhores, já é um fundo que ele é destinado para as pessoas que pretendem fazer uma viagem internacional ou pessoas que pretendem, né, controlar o risco da moeda estrangeira sobre algum bem ou serviço que ela utiliza ou faz, né? Normalmente, empresas que trabalham com importação de produtos ou exportação, elas fazem algum hedge cambial para se proteger de alta e baixa da moeda, tá? Então, esses são pontos interessantes que se faz, né? Esse cupom cambial, né, sobre moeda estrangeira, é um juros, né, que normalmente o Banco Central calcula aqui no Brasil, que ele chama de PETAX, né? Então, o Banco Central faz a divulgação todos os dias, né, às 18 horas. Né? Falar em dólar hoje, quem acompanhou o mercado observou que o dólar está quase R$ 4. Né? O dólar já está a R$ 5,23, a última vez que eu vi, 23, 28, né? Hoje. O dólar caiu de R$ 5,76 para esse valor e está quase chegando nos 4, né? Deus queira ver ele abaixo de R$ 4,50. Isso vai ser legal, tá? Então, olha lá, o principal fator de risco dele é a variação do cupom cambial. O cupom cambial ele vai ser, não é algo constante, tá? Não é algo constante. E uma outra coisa que vocês precisam entender também é que quando você investe, tá? No fundo cambial, ele tem uma probabilidade de 60%, tá? De fazer hedging com bolsa. Então, por exemplo, tá? Voltando aquele gráfico nosso lá de cada dia, tá? Voltando aquele gráfico nosso de cada dia, o fundo cambial ele tem uma movimentação, né? Uma movimentação que possibilita ele fazer proteção com a bolsa de valores. Então, investidores que têm ações, né, em carteira, é interessante esses investidores, né, eles possuírem parte do seu patrimônio em dólar, né? Por que isso, Paulo? Alguém sabe me dizer? Por causa da variação cambial? Não só isso. Por que que quando a bolsa normalmente sobe, o dólar cai? Entra Bolsa mais cai, dólar, bolsa dólar sobe. bolsa cai, dólar sobe. E quando o contrário acontece, a bolsa sobe, né? Por que que isso acontece? Gente, o Brasil, ele é um país, né, que nós quase não temos investidores, tá? Na realidade, 3%, 2 a 3% dos investidores ativos na bolsa de valores são brasileiros. Essa é a maior verdade, tá? Outro porém que nós temos, tá? É que o brasileiro, ele, por cultura, não guarda dinheiro. Tá? O brasileiro ele prefere o INSS, depois se arrepende. Tá?
Outro, porém, também o brasileiro ele não se arrisca, né? Então, por exemplo, os países de primeiro mundo, né? O conservador deles já é você aplicar na bolsa, né? Você já ter lá um capital, né, em bolsa de valores, tá? O conservador deles seria isso, tá? O moderado deles, né, já seria você já mexer com derivativos e o arrojado deles é fazer operações de alavancagem de financiamento, né? Então, é totalmente diferente do nosso universo, né? E a poupança deles seria lá, né, título, tesouro, direto, CDB, essas coisas aí que não rende nada para eles lá, né? Tem país que paga 2% ao ano, né? 0,25% ao ano, 0,50% ao ano. Então, é muito baixa a taxa de juros para renda fixa. Então, essa é a ideia. Então, o que, que acontece? A Bolsa Brasileira ela fica à mercê de especulação. Tem gente que fala que a Bolsa Brasileira é o cassino dos gringos, e é verdade. Tá? Então, quando o Brasil está legal, né? Por exemplo, essa semana a gente começou com a semana com um pé positivo. A gente teve um forte balanço do Banco do Brasil. O Banco do Brasil explodiu de lucro, né? Vai ter Vale, vai ter B3, SA3, essa é a semana dos bancos, se eu não me engano. Vai ter um monte de balanço de banco, vai movimentar o mercado e vai ter muitos dados positivos. Então, os gringos entraram com tudo. Só hoje, na Bolsa de Valores, entrou 12 bilhões de dólares. Né? Então, foi um valor assim recorde para o começo de início do ano. Normalmente, início do ano, a Bolsa brasileira é muito parada. E hoje foi bem movimentada. Então, os investidores entraram muito aqui na Bolsa, tá? E à medida que os investidores entram, eles sobrecarregam o Banco Central e o mercado brasileiro de dólares. Quando o mercado está cheio de dólares, o que, que acontece com a cotação do real em relação ao dólar? O dólar começa a enfraquecer e o real começa a valorizar, porque ele começa a ter lastro, né? Então, os investidores vêm aqui e deixam essa modalidade, né? Quando o Brasil passa com alguma crise, algum cenário, alguma coisa política, alguma coisa que espante os investidores daqui, eles vão embora, raspam seus investimentos, suas ações e levam consigo os seus dólares. E o Brasil tem que ter cofre, tem que ter dólares no cofre para poder pagar essa saída de recursos. Por isso que eu falei para vocês no módulo 3 que quanto mais dólares entrarem em uma nação, mais forte é a moeda local. Né? E quanto mais dólares saírem, né, mais fraca essa moeda fica. O sentido de ficar forte significa que o valor do real aumenta. E o sentido de ficar fraco significa que o valor do real diminui. Né? Então, vocês estão vendo um real ficando forte essa semana, né? O dólar já caiu de 5,75 para 5,23, né? Falta pouca pontuação para ele ir para os 4 e pouco, né? E a tendência é essa, né? O Brasil atraiu de novo os olhos dos investidores internacionais, até porque lá do outro lado do mundo nós estamos tendo um problema. Qual? Nós estamos tendo lá a Rússia, e a Rússia ela pode a qualquer momento estourar essa guerra. A Rússia é um país emergente que tem grandes potenciais de petróleo, né? E junto com a Rússia vai levar a China, vai levar a Turquia, e são as outras bolsas que os gringos gostam de operar. Como lá está esse caos, né? Lá está em queda e aqui está em alta. Então o pessoal está migrando tudo para cá para proteger recursos, tá? Então essa é uma ideia. Então o fundo cambial é interessante para quem é investidor de bolsa, tá? É interessante. Fundo cambial também é interessante para pessoas que trabalham com atacado, né? São os atacadistas, porque os atacadistas eles compram grande parte da sua produção em dólar, né? Então vão ter que fechar contêineres. Contêineres são calculados em preço em dólar e aí vale a pena ele ter alguma raiz, alguma coisa fazendo hedge em moeda estrangeira, tá? Então esse fundo ele pode utilizar, né, para curiosidade, ele pode utilizar derivativos para fazer hedge, proteção, tá? Mas também eles não permitem alavancagem, essa natureza já é um pouquinho arriscada, tá? E ele pode ser, como se diz, eles podem não refletir, né, apenas a cotação da moeda, tá? A gente tem aqui o detalhe que quando você investe num fundo cambial, você tem lá a taxa de administração, que reduz um pouco o valor da cotação diariamente, e você tem o imposto de renda que é descontado, né, sobre os ganhos. Né? A gente vai já ver isso, tá? Existe um imposto de renda que ele é chamado de come-cotas. Esse bonitão, ele é descontado, né, a cada 6 meses dos fundos de investimento. Então, os fundos de investimentos, né, eles são
eles são mais descontados em relação a isso, tá? Deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui rapidinho. Eles são mais descontados em relação a isso, e esse come cotas ele reduz a quantidade de cotas no mercado. Mas no final do módulo eu vou dizer quem é que tem come cotas, quem é que não tem come cotas, tá? Tranquilo, senhores? Estão de boa? Vamos apagar aqui. Foi, tá? E aí nós vamos, né, para os nossos fundos de ações, né? Quando a gente fala do fundo de ações, né, lembre-se, só tem dois riscos: o risco da ação e o risco de liquidez, né? São as variações que nós vamos ter, né? Então, esses dois riscos, tá, eles são flutuantes e eles praticamente vão atrapalhando, né, o desempenho do papel, né? O risco de ações, mercado, referente ao que pode acontecer de macro ou microambiente, é o risco sistemático, e o risco de liquidez, né, que é a interferência desse risco sistemático no negócio da empresa ou praticamente, né, no setor que ela atua, pode gerar uma dificuldade de vender um papel, né? Lembra, ações não tem, tudo que tem ações e renda variável no meio não tem IOF. E outra coisa, ações, né, não tem risco de crédito, tá? Então, quando a gente fala de ações, né, então a gente vai ter aqui, né, um painel aonde a gente vai entender que o mínimo que eu posso investir em ações é 67. Então, vocês podem ter fundos de ações que investem ao mesmo tempo em renda fixa e investem em ações, tá? Então, vocês podem ter na prova de vocês um fundo com ações e renda fixa. Isso é normal, acontece no mercado, mas o fundo, para ele ser considerado de ações, ele tem que ter no mínimo 67. Então, aí vem a primeira dica. Se o fundo, Paulo, tiver abaixo de 67%, eu posso chamar ele de fundo de ações? Não. Um fundo que tiver abaixo de 67%, ele não é fundo de ações, ele é fundo de multimercado. Então, o fundo de multimercado, ele não pode ultrapassar 67% em aplicação, em ações, senão ele deixa de ser multimercado e passa a ter a natureza fundo de ações, FIA, né? Nós vamos ter dois tipos de fundo de ações, normalmente são investimentos por longo prazo, mas eu vou ter fundo de ações agressivos, com a ideia de tentar superar um benchmark, ou Ibovespa ou IBRX, mas eu também tenho fundos de ações com renda gestão passiva. Não confundo. Ter um fundo de investimento com gestão passiva não significa que ele é um fundo conservador e não significa que ele é um fundo que apresente pouco risco. Um fundo de gestão passiva significa que ele vai tentar replicar, trazer o mesmo rendimento do benchmark para dentro da carteira, tá? Eles podem investir em derivativos para qualquer jeito, hedge, alavancagem, financiamento. Então, eles têm o risco das operações, tá? E aqui tem o detalhe, né? O resgate parcial total pelo cotista do fundo de investimento costuma ser executado em 3 dias, né? Tem fundos de investimento em ações que pode ser executado em 2 dias, 30 dias, 15 dias, 45 dias, né? O D. Então, aqui não é tão importante. Mas lembre-se, se eu fosse comprar ações na Bolsa de Valores, né? A liquidação era em D2. Mas se eu for comprar fundos de investimento, pode ser qualquer D, dependendo da estratégia do gestor, tá? Outra característica, quando você compra cotas de fundo de investimento em ações, a tua alíquota de imposto de renda é sempre 15%, tá? Lá no mercado à vista, quando você compra ações, né, a tua alíquota ela pode mudar de 15% a 20%, dependendo do que você vai fazer, day trade, etc. Né? Uma outra característica é que você teve qualquer tipo de lucro aqui no fundo de ações, você vai pagar imposto. Já lá no mercado de ações, você é isento até R$20 mil sobre operações do mercado à vista. Lembra que nós conversamos sobre isso? Então, o fundo de ações ele não te dá aquela isenção. Tá? Então, cuidado com isso na prova, tá? Que pode pegar no pé de vocês lá. Tá? Isso aí pode atrapalhar. E eu tenho um outro tipo de fundo de ações que é chamado de fundo de ações de mercado de acesso. A principal característica desse fundo é que 1/3 dele, tá, do patrimônio líquido em ações, vai ser utilizado para comprar títulos da renda fixa, né? E aí a gente vai ter aí, né, debêntures, né? Então, 1/3 dele pode investir em debêntures, tá? E normalmente são fundos fechados, tá? Onde o investidor ele aplica, mas ele tem prazo para sair, tá? Ou ele só sai quando, né, um outro investidor
apresenta uma situação para eles, tá? Nós vamos ver os outros fundos, mas antes de ver os outros fundos, vou passar uma questão que é típica de prova para vocês, tá? Enquanto vocês respiram um pouquinho aí, dão uma revisadinha rapidinho e olha só. Tem uma questão na prova de vocês que tem 3 bolinhas lá, tá? Cada bolinha dessa vai representar uma situação. Então, vou botar aqui a primeira situação. Tá? Primeira situação. Lá nós. Esse aqui não. Assim. Vão pensando aí. Botar as alternativas aí, Paulo. Tu vê. Só pensar, vamos pensar. Esse 5 não. Calma aí. Vou botar aqui.
50, 55, 50, 55, mais 5. Vou botar aqui OP. 5% de opções. 50, 60, 40, né? E aí eu vou para a letra A. Ah, sim. Deixa eu colocar aqui. Letra A. Vamos lá. Quais são os fundos? Letra A. Renda fixa. Multimercado e ações. Letra B. Ações. Renda fixa e multimercado. Letra C. Multimercado. Renda fixa e ações. Cambial, renda fixa e ações. Com vocês aí. Uma questão que sempre aparece na prova de CPA 20 é uma questão dessa. Bota 3 gráficos de pizza, diz o percentual que compra de cada um dos ativos dentro de um fundo de investimento, você tem que dizer, tá? qual é o fundo, né? Observando o que está nos gráficos, né? E aí, alguém tem alguma ideia aí? Letra D. D, cambial, renda fixa e ações? Alguém tem uma ideia contrária do colega ou todo mundo concorda com ele? Eu acho que só está eu e tu nessa turma, mas tudo bem. Ah, não, eu também acho que é D. O Acta está acordado. Sim. Vamos analisar aqui a ideia. Toda vez que vocês pegarem uma questão na prova da BIM, analise, tá? Então, nós temos uma primeira ideia aqui, né? Nós temos um fundo de investimento que investe em câmbio, nós temos um fundo de investimento que investe aqui em 25% do título público federal e ele investe em 25% em BDR. O que é BDR, senhores? Também é de empresa lá fora, não esqueci o nome agora. São ações de empresas lá fora. Então, isso é um recibo de ações, né? Então, nós temos aqui um fundo que investe em câmbio, renda fixa e ações, né? Então, um fundo que investe nesses 3 cenários ao mesmo tempo, nós podemos classificar ele como multimercado, né? Então, a letra A estaria errada, letra B errada, letra C, multimercado, né? O segundo fundo de investimento, nós temos lá um fundo de investimento que ele aplica 80% dos ativos em baixo risco de crédito, pode ser tanto título público federal quanto CDB, e 20% em LFT. Então, praticamente 100% do patrimônio dele em baixo risco, renda fixa. Tá? Pode ser renda fixa, pode ser tanto referenciado, curto prazo, quanto pode ser também, né, o fundo de renda fixa e renda fixa simples. Tá? Nós temos um último fundo, ele aplica 25% em ações, 25% em título público federal, 5% BDR, 5% em operações aqui de opções e ações e 40% em termos de ações. Então, quanto que ele aplica em ações? 25%, mais 5 são 30%, mais 40 são 70%, mais 5 são 75%
e só 25% ele trabalha na renda fixa. Lembra, um fundo de ações ele tem que aplicar mais do que 67% em ações no patrimônio para ser considerado um fundo de ações. Então, a resposta aqui é a letra C, tá? Então, cuidado Peraí, com Paulo, esse... desculpa. Peraí, Oi? Paulo, desculpa. Eu pensei que a gente estava analisando por segmento, vermelho, azul e amarelo. Não, você tem que analisar os papéis que estão dentro dos fundos. Ah, tá. Eu analisei. Primeiro eu pensei que a gente fosse analisar o vermelho, depois analisar o azul e depois analisar o amarelo. Ah, beleza. Desculpa, tá bom. Entendeu? Então, você tem aí o fundo, o último fundo, que é o amarelo, você tem ali mais de, tem 75% do patrimônio dele em ações, ou em derivativos, ou em papéis, tá? E só 25% em renda fixa, tá? Então, cuidado com esse tipo de questão, que é uma questão que cai na prova de vocês de vez em quando, tá? Eu tenho uma frequência alta esse tipo de questão. Alguém ficou com dúvidas, ou eu posso seguir? Não, eu só estava em dúvida. Era por parte. Beleza. Entendi. Então, vamos seguindo, tá? Então, a gente vai ver outros tipos de fundos aqui, né? Nós vamos ter o fundo de crédito privado. Esse fundo aqui, senhores, é o mesmo fundo da renda fixa. Só muda o seguinte, que quando eu falo de crédito privado, ele não pode exceder 25%, 50% do seu capital, né, patrimônio líquido, ele não pode ter mais do que isso em crédito privado. Tem que ter no mínimo isso em crédito privado, né? Ou seja, se você tiver um fundo de renda fixa, né, e mais de 50% dele for em renda fixa, tipo CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, notas promissórias, esse fundo ele é considerado crédito privado. Lógico que ele pode ter, né, título público federal, mas ele vai ter um risco de crédito maior, porque ele vai ter mais ativos privados dentro da sua composição. Ele, em tese, rende mais, né, do que a renda fixa convencional, mas ele está sujeito a um maior risco de crédito. Por isso que ele tem a necessidade de o cara assinar o termo de adesão, tá? Isso é uma característica, tá? Lembra desses 50% mais do patrimônio que ele tem que ter, tá? O outro fundo que a gente tem, né? São dois tipos de fundos, na realidade, são dois conceitos interessantes. Um é o fundo exclusivo, né? E o outro é o fundo restrito. Tá? Os fundos exclusivos, eles são fundos destinados a investidores qualificados. Tá? Então, só pode entrar nesses tipos de fundos um investidor qualificado ou profissional. Como é que é feito? Normalmente, os fundos exclusivos têm um cotista só, tá? Que é o próprio investidor qualificado ou profissional. Característica desses fundos: não é obrigatório o prospecto, não é obrigatória a marcação a mercado, porque eu só vou ter um cotista, então não tem necessidade de eu ficar marcando as cotas a mercado. E uma outra característica: o cotista ele passa a participar da gestão do fundo de investimento, coisa que os outros, né, nos outros fundos, ele não participa, né? Quem vai decidir a gestão sempre é o gestor, né? Sem a questão da inclusão do cotista. A vantagem deles é isso aqui, ó, sucessão, né? Sucessão patrimonial e vantagens tributárias. Como assim? Eles não pagam imposto de 6 que é o come-cotas. Eles só vão pagar o imposto quando o cara fizer o resgate, né? E uma outra coisa que para a sucessão, né, no caso de falecimento do titular, né, nós vamos ter aí os herdeiros que vão receber, né, de acordo com os aspectos legais. Então, isso é legal, é normalmente muito utilizado por previdência privada. E os restritos, né, eles também pertencem a esse caminho, né, são entidades fechadas de previdência complementar, tá? Mas aqui os restritos têm uma característica que tem que ser pessoas que pertencem a uma mesma família ou uma mesma empresa para poder ingressar, né? Então, é um grupo limitado de investidores, o restrito, tá? Tem todos eles, todos os dois apresentam esse tipo de vantagem, né, tributária para os investidores, né? Então, olha lá, né? Maior parte dos fundos exclusivos são fechados, tá? Mas ele não quer dizer que eles sejam obrigatórios, tá? Não há incidência de imposto, a não ser que realize o saque, né, a saída, né, do investimento. Enquanto isso, o dinheiro vai ficando lá, tá? Para quem tem muita grana, é importante, tá? É muito bom esses tipos de fundo, tá? Característica bem basiquinha que a gente já viu algum detalhe lá na entidade fechada e aberta de previdência complementar e vamos ver lá em previdência, né? Os próximos fundos de investimento é os fundos de direitos creditórios. Isso aqui tem um pouquinho de atenção, né?
Como é que funciona um fundo de direitos creditórios? Botei uma imagem aqui, não sei se vocês conseguem ver direito, mas eu vou desenhar um negócio aqui em cima para facilitar a ideia dos senhores, tá? Então, imagina o seguinte, né? Fundo de direitos creditórios. Imagina que eu tenho uma empresa, tá? E essa empresa tem boletos, tá? 30, 60 e 90 dias para receber, 90 dias, né? Esses boletos, ela tem a receber, vou botar aqui, a receber, né? Ou seja, o pessoal comprou mercadoria nessa empresa e não vai pagar para frente, né? Imagina que eu tenho uma pessoa física, um advogado. Esse advogado, ele prestou serviço para os clientes dele e aí o pessoal pagou em cheque. Vamos fazer, deram 10 cheques pré para ele, 10 cheques pré-datados, né? E eu tenho, né, uma escola, né? Uma escola não, vou botar um banco. E esse banco ele tem uma carteira de financiamento de veículos que ele quer negociar, tá? Prazo 24 meses. Do outro lado, eu vou ter o FDIC. Eu vou ter esse fundo de direitos creditórios. Então, eu vou ter o FDICão aqui no meio, tá? E o FDIC vai ter a parceria de outras pessoas também, para poder funcionar. Quem são as outras pessoas? São os investidores. Tá? Agora que o negócio vai ficar legal, né? Como é que funciona? O FDIC, pela lei, pela norma, ele tem que investir, né, 50%, né, do PL, do seu patrimônio líquido, em direitos creditórios. O que é direito creditório, Paulo? Direito creditório são dívidas de terceiros. Na verdade, direitos creditórios é o que um terceiro tem a receber, mas ele quer antecipar. Então, exemplo, né? Exemplo. Nós temos aqui essa empresa. Essa empresa aqui, ela tem boletos de 30, 60 e 90 dias a receber. Esse dinheiro não está com ela, essa empresa precisa gerar o caixa, tá? E ela não tem como gerar o caixa com esses boletos aí parados. Então, olha só o que a empresa pode fazer. Ela pode vender esses boletos para o FDIC. Aí, como é que o FDIC vai atuar? Vamos supor que o total desses boletos dessa empresa deu 1 milhão, né? 100 mil. Vou botar aqui 100 mil, tá? A empresa ela quer receber esse valor, né? Deu 100 mil total de boletos, né? O FDIC vai antecipar para essa empresa o valor, tá? Vai devolver para ela, tá? Mas o FDIC ele vai pegar, vamos supor, 100 mil reais e vai descontar uma taxa, né? Botar uma taxa de 5%, tá? Então, ele vai mandar para a empresa 95 mil, né? Ou seja, 10 mil, 5 mil ficou com o FDIC, tá? E aí eu tenho um advogado. O advogado tem cheque pré-datado lá para receber do cliente, né? Esse cheque pré-datado, deu lag na voz aqui, na garganta, o advogado ele tem 10 mil a receber desse cliente e ele quer antecipar. Ele pode vir aqui descontar no FDIC, o FDIC vai antecipar para ele 10 mil reais, mas vai ser 10 mil vezes a taxa de desconto de 5%. Só que tem um detalhe, essa taxa ela nunca é igual para todos. Por quê? Essa taxa ela pode sofrer uma variação de acordo com o risco de cada um desses caras. Então, por exemplo, o risco do advogado não pagar, ele pegar um calote nesse cheque pré-datado, é muito maior do que o risco da empresa pegar calote nesses 30, 60 e 90 dias, que é muito maior do que o banco pegar calote, né? Então, ele tem um maior risco. Então, aqui dentro do FDIC, eu vou ter um escritório de advogados, tá? Para fazer a cobrança judicial, e dentro do FDIC eu também vou ter um analista de crédito para analisar o crédito e o rate de cada uma dessas pessoas, né? E por último, eu tenho um banco, né?
o banco também quer antecipar com o FDIC, né? Só que a carteira do banco, vou botar aqui em tese, que o banco tem 90 milhões, né? 90 milhões, né? 90 milhões, vou arredondar, botar 100 milhões, tá? Tem 100 milhões, mas o banco não vai receber 100 milhões, ele vai receber vezes 5%, tá? Então, o banco ele vai receber só 95 milhões, né? E para onde foram os outros 5? Os outros 5 ficaram com o FDIC, né? Então, o FDIC ele vai trabalhar dessa forma, né? E da onde vem o dinheiro que o FDIC usa, né, para fazer essas operações? O dinheiro vem dos administradores do FDIC e principalmente dos investidores. Então, os investidores vão colocar recursos aqui dentro do FDIC e o FDIC vai pagar uma taxa para eles. Vamos supor que o FDIC pague para eles 1,5% ao mês, exemplo. E essa taxa ela não é fixa, ela é variável, tá? Então, o investidor ele ganha um percentual muito maior do que a renda fixa tradicional, tá? Mas ele também vai aumentar o risco. Qual é o risco maior do FDIC? É o risco da inadimplência, o risco do crédito, o risco da contraparte não pagar e o investidor ficar a ver navios, tá? Então, hoje você tem muitos FDICs muito bons aqui no Brasil. Na época de pandemia, eles renderam até melhor do que os principais fundos de ações do mercado, tá? E eles seguraram aí muitos investidores, tá? Para quem nunca viu um FDIC, é assim que ele funciona, tá? Então, ele assume, ele compra a dívida. Então, por exemplo, aqui no caso da empresa, se o cara ficar inadimplente com a empresa, ele não vai ficar com a empresa inadimplente. Depois ele pode ir lá fazer mais boleto 30, 60, 90 dias, né? Ele vai ficar inadimplente com o FDIC e o FDIC vai cobrar ele judicialmente, né? Aqui no banco, né? Esse pessoal que fez o financiamento de veículo vai ficar inadimplente com o banco, vai ficar inadimplente com o FDIC vai fazer a cobrança, né? Quando o cara que está inadimplente aqui do banco quer acertar o financiamento, o banco não vai fazer lá pelo gerente, o banco vai encaminhar ele para o FDIC fazer a renegociação dele. Então, é um processo totalmente estruturado que faz com que os investidores fomentem mais crédito no mercado. Acaba sendo um crédito, às vezes, bem mais barato, mais atrativo do que cobrado aí pelos agiotas e cobrado aí pelas calções de banco, movimenta muitos valores no mercado e paga uma remuneração muito interessante para investidor de renda fixa, tá? Estou dando aqui um exemplo. Alguma dúvida até agora? Paulo, empresa de factoring, é FDIC também? Não. Empresa de factoring é uma sociedade financeira, né? E elas emitem letras de câmbio para captar recursos para poder fazer as operações, tá? Mas ela faz algo bem parecido com o FDIC, tá? Mas não é FDIC. Tranquilos? Tranquilo. Então, beleza. Seguindo, né? Então a gente tem aqui, né, o FDIC. O que eu preciso saber para minha prova? É que ele compra esses direitos creditórios, ele pode comprar e vender, tá? E esses direitos creditórios são direitos de recebimento, tá? Uma outra coisa, FDIC, senhores, até agora, FDIC só pode para investidor qualificado. Está sendo feito um processo na CVM de consulta pública que eles estão querendo eliminar essa condição de investidor qualificado e qualquer investidor vai poder investir no FDIC a partir de R$ 1.000, né? R$ 1.000, R$ 100, R$ 500. Então, qualquer investidor vai poder fazer, tá? Isso é muito comum nos mercados americanos, tá? Hoje, o mínimo para investir é 25 mil, tá? Pela norma da CVM, pela lei, tá? 25 mil, e o cara tem que ser investidor qualificado, tá? Investidor qualificado. Ainda não caiu isso, quando cair vai alterar a prova de vocês. Então, 25 mil, conforme a instrução CVM 356, tá? Essa situação está sendo conversada desde o início da pandemia, em 2020, tá? E até agora não se chegou a nenhuma conclusão. Provavelmente esse ano eles decidam devido à redução que teve de lockdown aí, o pessoal começou a trabalhar de novo e podem decidir isso mais rápido, tá? Vocês sabem que o funcionário público trabalha muito, né? E aí, ó, você tem aqui nos FDICs, o que é que eu preciso saber aqui? No FDIC, olha só o que eles podem fazer. Eles somente podem ser administrados por bancos múltiplos, tá? Bancos comerciais, bancos de investimentos, sociedade de crédito. Ó, sociedade de crédito, quando eu falo aqui, ó, Alexandre, pode ser uma factoring, tá?
financiamento, investimento, ou uma sociedade corretora de títulos e valores mobiliários, ou por uma sociedade distribuidora, tá? Quando eu falo aqui de sociedade de crédito, sociedade financeira, eu estou falando de uma sociedade, tá? Que pode entrar aí com um FEC, tá? Os FDICs, tá? Eles são constituídos por título de crédito oriundo de operações realizadas com instituições financeiras, na indústria e empresa. Ou seja, eu vou pegar aqueles títulos de crédito que eles têm a receber e vou vender para os investidores a troco de remuneração de taxa, né? E aí, de acordo com isso, eu vou lá e faço o pagamento. Os FDICs, eles podem ser condomínio aberto e fechado. Se for fechado, suas cotas são negociadas em bolsa, tá? Tem alguns que são lá. A maioria é o quê? Fechado, né? E a maioria faz com que o cara fique preso lá um bom tempinho, tá? Então, o investidor que aplica nesse tipo de investimento, ele tem que saber que ele não vai sair resgatar o seu recurso a qualquer hora, tá? E o FDIC, ele tem uma característica peculiar em relação aos demais fundos de investimento. Ele vai trabalhar com dois tipos de cota, a sênior e a subordinada, tá? Eu vou dar uma lida aqui e vou explicar o que significa. A sênior não se subordina às demais para efeito de amortização e resgate. Normalmente, os investidores compram cotas sêniores, tá? Ou seja, o que significa? Que se você for investidor de um FDIC, você tem que saber que tipo de cota você vai estar comprando. Se você comprar uma cota sênior, você pode sair a qualquer hora, tá? Se o fundo for fechado, pode pedir autorização da Assembleia para sair. Mas se você trabalha com uma cota subordinada, você só pode fazer o teu resgate mediante uma saída de uma sênior, ou seja, as subordinadas estão vinculadas ao resgate e amortização de uma cota sênior para poder acontecer algo com elas, tá? Então, essa é a situação, tá? É bem complicadinho, tá? Deixa eu ver aqui. Não, tranquilo. Deixa eu seguir aqui para a gente ver outras características, tá? Então, o FDIC, o que ele pode fazer? Ele aplica 50% de direitos creditórios e os outros 50%, Paulo. Pode fazer operações compromissadas, investir em títulos públicos federais, CDB, tá? Pode investir até em cotas de outros fundos de investimento de renda fixa, pode investir até 10%, né, de concentração de um mesmo emissor, pessoa jurídica, né? Então, um banco lá que, sei lá, emite o CDB, eu só posso pegar 10% dele do meu capital e os outros 10% tem que aplicar por outro. Os FDICs podem também operar no mercado derivativo para proteger posições à vista. Então, eles podem fazer hedge, tá? Isso é uma coisa bem interessante também na vida de um FDIC, tá? O que mais o FDIC ele pode fazer? E aí vem uma pegadinha de prova aqui, e eu quero saber se vocês estavam atentando, né? Olha lá. Existe um fundo de investimento, tá? Que nós estudamos lá no primeiro módulo, que tem essa terminação aqui, FIC. Vocês lembram dele? FIC. Logo no início desse módulo aqui, a gente estudou ele, né? Eu falei para vocês que o FIC era um fundo, né, de investimentos em cotas, né, de outros fundos. Ou seja, o FIC ele investe seu patrimônio líquido em outro fundo, tá? Em outro fundo de investimento, tá? Então, por exemplo, essa terminação FIC, se ela vir à frente, né, de qualquer sigla, né, eu vou ter uma característica diferente. Então, por exemplo, quando eu digo que esse fundo é FIC, olha o que acontece. Ele passa a ter, no mínimo, 95% de cotas de FDIC. Observa que ele não está comprando aqui direitos creditórios. Ele está investindo 95% do patrimônio dele em outro FDIC ou vários FDICs, né? Lembra que eu falei para vocês, se tiver um FIC, fundo de ações, ele vai poder comprar o quê? Fundos de ações. Ele não vai comprar as ações, ele vai aplicar em cotas de fundos de ações, né? Qual é o problema de eu ter um FIC de FDIC? Eu vou ter que somar todas as taxas de administrações cobradas pelos fundos para saber quanto é que vai ser minha taxa. Então, imagina, eu tenho um FIC de FDIC que investe em 4 fundos de investimento. Ele vai cobrar, você como investidor vai pagar a taxa dos 4 fundos de investimentos mais a do FDIC. Então, você paga 5 taxas de investimento, né, de administração, né, 5 taxas de administração para ter
um único investimento, né? Então, ele pode sair um pouquinho mais caro, né? Então, toda vez que você tiver essa nomenclatura FIC na frente de qualquer fundo de investimento, você tem que saber que ele não vai comprar ativos, ele vai investir em cotas de fundos de investimento. E, Paulo, qual é a tributação do FIC? O FIC ele vai responder pela mesma tributação do seu investimento que ele está investindo. Como o FDIC é um investimento de renda fixa, ele vai obedecer à legislação tributária da renda fixa. Se ele fosse um FIC de fundo de ações, ele responderia pela parte tributária de fundos de ações, tá? Então, essa seria a situação, tá? Vamos seguir aqui, tá? Então, em regra, é isso aqui, beleza. O FDIC, algum tipo de dúvida até agora não, né? Basicamente é saber o valor mínimo de operação, saber que o FDIC, quando é só FDIC, Fundo de Direitos Creditórios, investe lá 50% do PL no mínimo de direitos creditórios, outros 50% ele pode colocar no que ele quiser. E se for FIC-FDIC, ele já não passa a investir em direitos creditórios, ele passa a comprar cotas de outros FDICs, tá? Só uma atenção aí nesse detalhe, tá? E aí nós vamos para outro fundo de investimento, que é o fundo imobiliário, né? Tem gente que vai para a Bolsa de Valores investir em fundo imobiliário achando que é renda fixa, se lascou-se. Porque o fundo imobiliário ele é renda variável, suas cotas são negociadas em Bolsa de Valores e essas cotas, elas são do tipo, pode ser do tipo aberto ou do tipo fechado. E normalmente, né? Não, na realidade, são sempre fechadas, porque tem negociação em bolsa. Então, se o investidor quiser sair de um fundo desse, ele tem que vender a sua cota para outro investidor lá. Então, corrigindo, todo fundo imobiliário é um fundo fechado com cotas registradas em bolsa. A saída dele pode ser feita a qualquer momento ou ela pode ser feita somente ao término. Isso vai depender do prospecto, tá? E o que o fundo imobiliário investe? Gente, o fundo imobiliário, ele pode ser de papéis, né, que é o mais comum que a gente vê. O que é um fundo imobiliário de papéis? Ele pode investir em CRI, né, que é o certificado de recebível imobiliário. Ele pode, por exemplo, pegar o dinheiro dos investidores, né, e comprar certificados de recebíveis imobiliários que vão ser utilizados para construção civil, né, construção de apartamentos, prédios comerciais, etc. Ou o fundo imobiliário, ele pode comprar ações de empresas imobiliárias, tá? Que são negociadas na bolsa, tá? Ou o fundo imobiliário ele pode fazer o que a gente chama de fundo de tijolo. Ele pode comprar e vender imóveis. Comprar e vender imóveis. Pode ser imóveis na zona rural ou pode ser imóveis na zona urbana. O que você precisa saber que pode ser uma pegadinha para a prova. Não existe um limite, tá? De quantos imóveis um fundo imobiliário pode ter. Então, se ele quiser ter 1.000, ele pode ter. Se ele quiser ter 100, ele pode ter. Se ele quiser ter 1, pode ter. Então, o fundo imobiliário pode ter quantos imóveis quiser, tá? Mas, normalmente, o que os fundos imobiliários fazem? Eles contratam um consultor. Para esse consultor ter uma ideia, né, de quanto está valendo cada um dos imóveis para que seja feita a negociação. Então, ele pode ganhar dinheiro, fundo imobiliário, comprando e vendendo imóveis, ou pode ganhar dinheiro, né, comprando papéis, tá? Dos tijolos, né, os fundos de tijolos, é mais comum você trabalhar com os fundos de logística, shopping centers e prédios comerciais, e agora hospitais. Na tempo de pandemia, tinha fundo com hospital pagando muito bem, tá? Eles também, além do CRI, eles podem comprar letra de crédito imobiliária, que normalmente é emitido por banco, tá? E a letra de crédito imobiliário também é utilizada para financiamento no mercado imobiliário, tá? Uma coisa que poucos investidores sabem, né? Eu vou pagar imposto de renda num fundo imobiliário? Sim ou não? Sim. Sim. A gente vai ver como. Então, todo FII possui um regulamento, tá? Que você tem que acompanhar. Ele vai ter uma Assembleia Geral para passar lá os dados, né, do investimento, os dados de como é que estão os prédios, avaliações e cotas, né? Ele pode adquirir imóvel, fazer arrendamento, pode hipoteca, pode fazer o que ele quiser nesse sentido. E o FII, por lei, ele é obrigado a distribuir dividendos. E essa foi uma confusão que aconteceu agora
recente, né, na Bolsa de Valores, né? Então, por lei, o FII ele tem que distribuir 95% do seu lucro, né? Do seu lucro contábil, tá? Entre, né, os investidores, né? 95%. Esse lucro que é distribuído, o investidor pessoa física não paga imposto de renda. Era justamente isso que o Paulo Guedes queria tributar, porque você pode muito bem constituir uma empresa a fins imobiliários e o teu dividendo prolabora e tu não pagar imposto de renda, tá? Sacada integral. Já o Paulo Guedes cria essa tributação. Então, hoje ainda continua, ainda está sendo votado, mas eu creio que não passe. Você recebe 95% do aluguel e não paga imposto de renda. Então, tem fundo imobiliário que paga 1% do valor da cota em aluguel. E aí você vai receber esse dinheiro na tua conta todos os meses, né? Vai cair conforme a data que foi especificada para pagamento, tá? Então, o investidor, para ele, é uma vantagem muito grande, porque o que, que acontece? Se eu fosse ter um imóvel e alugasse, eu teria que recolher imposto de renda sobre o aluguel. E aí, olha o que, que acontece. Vamos supor, eu faço um contrato de aluguel com um inquilino meu, tá? Vou alugar uma casa para ele, vou alugar R$ 600, né? Esse cara, ele paga imposto de renda. Ele pode pegar esse contrato de aluguel, lançar o teu CPF, tá? Guardar o contrato e jogar na Receita Federal R$ 600 para abater o aluguel. E aí a Receita vai abater, né? E em contrapartida, ele está te dedurando para a Receita, dizendo que está pagando para ti R$ 600 de aluguel, e se tu não declarar, você vai para malha fina. Então, você tem o custo, né, de pagamento de imposto, né, de renda com o imóvel, aluguéis, você tem a dor de cabeça com o inquilino, você tem a questão da reforma, você tem a questão de pagar IPTU, você tem a questão de pagar luz, água e outras coisas mais, então coisas que vão encarecendo o teu imóvel, e aqui tu não tem esse tipo de preocupação, que é uma gestão, né? Então, facilita mais a tua vida, né? Então, uma outra coisa que pode ser aqui vantagem para eles é que o aumento do valor do imóvel também gera, né, aumento do patrimônio do fundo, tá? E esse imóvel aumentando de valor, né, aumentando o piso, ele fica mais valorizado, e mais valorizado aumenta também a rentabilidade das cotas, e o próprio fundo pode vender esse imóvel depois, né? Recentemente, um fundo imobiliário comprou a sede da Globo no Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi Rio de Janeiro, foi São Paulo, por 11 milhões de reais, né? Então, a Globo agora passa a pagar aluguel para o fundo imobiliário. A situação da Globo está precária, tá? Então, essa daí é uma situação, né? Então, olha só, os fundos de investimento imobiliário possuem no mínimo 50 cotistas, tá? Porque no mínimo 50 cotistas para ele poder fazer o uso da isenção de imposto de renda para as pessoas físicas, né? Se ele tiver pouco, ele vai ter que pagar imposto de renda, ainda tem essa, né? Um cotista, pessoa física titular, né? Ele não pode representar 10% das cotas. Então, isso aí é completamente complicado, ele não pode. Então, não será concedido ao cotista, pessoa física titular, cotas que representem 10% ou mais da totalidade das cotas do fundo. Se isso acontecer, o fundo deixa de ter essa isenção sobre os dividendos e passa a pagar imposto de renda, tá? Normalmente, os fundos imobiliários são para construir ou administrar, tá? Shoppings, resorts, prédios comerciais e outros mais, né? Eu deixei, inclusive, um material para os senhores lá na pasta que eu compartilhei para vocês do OneDrive, né? Sobre fundos imobiliários atualizados da Ambima. É bem interessante, acho que são 10 páginas, ler rapidinho, tá? Qual é a alíquota de imposto de renda sobre fundo imobiliário? 20%. Então, se você estiver investindo no fundo imobiliário, imagina, você foi lá na Bolsa de Valores, comprou uma cota de um fundo imobiliário. A cota custava R$ 100, certo? Independentemente de você vender do mesmo dia, independentemente de você vender depois de um ano, do outro dia, depois de uma semana, você vendeu e essa cota passou a custar R$ 150. Você vai pagar imposto de renda sobre a variação da cota, 150 mais vendo 100, então compra e venda, né? E a alíquota de imposto vai ser de 20%, tá? Independente do que o prazo que você fique, você sempre vai pagar 20%. O que você é isento no fundo imobiliário? É sobre a distribuição
dos aluguéis, ou sobre a distribuição dos dividendos, que são mensais, você não paga nada. Esse dinheiro ele não vai acumular na tua cota. Por exemplo, ele não vai chegar aqui na tua cota e acumular 101, 102, 103. Não, esse dinheiro, diferença, se esse fundo paga 1%, né, de dividendo yield, né, para você em relação à cota, esse valor da cota vai cair diretamente na tua conta corrente, lá da corretora, todo mês. Vai cair R$ 1 lá para você e você já vai saber que é do fundo de investimento imobiliário, né? O legal desses fundos de investimento imobiliário é que se você tiver paciência, dedicação em guardar dinheiro, daqui a um tempo você está recebendo 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, né? E já está vivendo de renda passiva. Então, isso é muito bom para trabalhar nesse sentido, né? Renda passiva, né? Pense nisso, pense nisso. Renda passiva é interessante. Se você não souber como fazer, fica à disposição dos curiosos, tá? E aí nós temos aqui, né, um fundo também de ações, tá? Esse fundo aqui, ele tem uma característica bem interessante, tá? Esse fundo de ações, ele é chamado de fundo de investimento em participações. Como é que ele funciona? Normalmente uma empresa, uma companhia, ela quer financiar alguma construção, alguma expansão ou até desenvolver, né, sua própria empresa, ela faz um contato com um administrador de fundo de investimento e eles vão constituir um fundo para captar recursos com os acionistas, né, acionistas ou investidores de modo geral no mercado, e para que essa empresa faça o seu objetivo. E aí, com isso, né, a empresa vai ter que garantir ações ou debêntures que devem ser liquidadas à medida que essa empresa for pagando, né, os investidores, né? Então, o fundo de participação, ele normalmente ele começa no preju, tá? Porque você vai construir, então você vai ter que pagar. Às vezes eles pedem capital de emergência, ou seja, aportes emergenciais que os investidores vão fazendo, dá para esse fundo, para lá no final, quando ele chegar no seu objetivo, começar a fazer os pagamentos, tá? Os fundos de participações, eles não são para qualquer investidor, tá? Fundo de participação é só para investidor qualificado e profissional, tá? Não entra qualquer investidor aqui. O investimento dele é muito alto, tá? E o risco também dessas operações são bem elevados, tá? Eles têm a participação do fundo, o fundo de investimento, ele se torna um acionista, né, dentro da própria empresa, porque ele vai começar a ter poder de decisório. Normalmente, o fundo de investimento passa a tomar a gestão da empresa, tá? E ele detém, né, praticamente a proporcionalidade maior das suas ações, né? Então, isso aí já é um respaldo que os investidores têm, né? Botei alguns exemplos aqui de fundo de participações para a prova de vocês, capital e semente, né, emergente, tá? Mas isso aqui não é relevante para a prova, só a fim de conhecimento, tá? O que eu preciso saber sobre o fundo é isso aqui, ó. É esse slide aqui, é ele que cai na prova dos senhores, tá? Então, olha lá, um FIP, fundo de participações, o investidor, o fundo ele deve, no mínimo, manter aqui, ó, 90% do seu patrimônio líquido investido em ações, debêntures simples, tá? Ou bônus de subscrição ou outros títulos de valores imobiliários conversíveis e permutáveis que sejam de emissão da própria companhia, né? Para vocês entenderem como é que isso funciona, imagina só que eu quero construir uma hidrelétrica. Sou dono de uma empresa construtora, né? Então, o governo, né, tem uma necessidade de construir uma nova hidrelétrica aqui na região norte, né? Então, eu participo de uma licitação, ganho essa licitação e vou buscar financiamento do mercado. Entro em contato com os bancos, as corretoras, faço um FIP, tá? Em garantia, eu vou dar as ações da minha companhia, as debêntures da minha companhia, ou seja, se eu perder, der merda, der zica, eu perco a minha empresa, tá? Mas, em compensação, se der certo, o que vai acontecer? Os investidores vão bancar a obra. Quando eu vender essa obra para o governo, para eles emitir a concessão, eu pago todos os investidores do fundo. Então, esses FIPs eles têm sido muito utilizados para essas empresas de infraestrutura. Então, energia, saneamento, né? Petróleo, né? E aí você tem aí o pessoal de segurança, saúde, né? Rodovias, né? Transporte. Então, eles têm sido muito bem utilizados para esse tipo de situação, tá? Então, para a prova, 3 coisas. Primeiro,
Não, o 3 não. Primeiro, eu tenho que saber que é um fundo de ações, renda variável. Segundo, apenas investidores qualificados e profissionais. Terceiro, sempre vai ser 90% do patrimônio mínimo que ele vai ter que ter investido em ações, tá? E quarto, se eu for vender, resgatar essas cotas com lucro, eu tenho que pagar 15% de imposto de renda em ações, né? Então, ações é praticamente tudo é 15%. Só vai pagar uma alíquota diferente se você for fazer, no caso, day trade, que é lá no mercado à vista que a gente trabalhou, tá? E aí nós vamos seguir, né? Aqui tem uma outra ideia de FIP, tá? Ainda teoria, mas basicamente isso, tá? O que vai dizer esse slide sobre o FIP é que o FIP ele vai ter uma gestão profissional, tanto para gerir o FIP, como também para gerir e fazer a parte da auditoria nas empresas, né? Que a ideia é municiar os investidores de informação para eles saberem onde eles estão colocando o dinheiro dele, né? E aí nós temos um outro tipo de fundo de investimento também de ações, também fechado, igual o FIP, é o fundo mútuo de empresas emergentes, né? Esse fundo aqui já tem uma característica específica, qual? Apenas investidores profissionais podem entrar nele, tá? E as empresas que podem fazer uso desse fundo para fazer financiamentos ou pegar recurso, né? Só pode se for empresas que têm no mínimo 150 milhões, né, de faturamento anual, tá? Então, isso aqui é a empresa que pode fazer, tá? Eles é chamada de empresas emergentes. Empresa emergente que tenha 150 milhões de faturamento líquido anual. Senão, não pode obedecer esse critério, tá? E outra característica, é um fundo de ações que obriga, né, o patrimônio, né, no mínimo de 75%. Né? Então, olha só, até agora nós vimos 3 fundos de ações. O fundo de ações para investidor liso, que nem a gente lá, 67% do capital, do PL, né? A gente viu o FIP, que é um fundo de ações para investidor qualificado, 90% do PL, que ele tem que ter no mínimo em ações. A gente viu o fundo mútuo agora, FIMEE, né, que ele tem que ter aí 75%, né, do patrimônio líquido em ações, também tem o mesmo risco das ações, tá? E nós vamos ver mais um, que são os ETFs, tá? Que são os fundos de índice. Então, esse daqui é novidade, tá? Isso aqui começou nos Estados Unidos, bem recente, só chegou aqui no Brasil em 2002, tá? Mas quando chegou aqui no Brasil em 2002, era apenas para investidor profissional, depois só para investidor qualificado, tá? E hoje, o ETF é qualquer investidor, tá? Antigamente era só qualificado e profissional. Se você for pegar essa norma lá, antes, a antiga, só era só para essa turma, tá? E o que é o ETF? O ETF ele é igual um fundo referenciado, né? Ele vai procurar te dar ali a mesma rentabilidade do indicador. Então, se você lembrou que o fundo referenciado DI tinha lá 95% que ele aplicava no PL em coisas que seguiam o benchmark, o ETF é a mesma coisa, ele vai aplicar no mínimo 95% do PL em índices. Então, ele vai tentar seguir benchmark. Então, hoje, você tem lá, por exemplo, esse índice aqui, ó. Você tem o PIBB 11, é um fundo, né? ETF, que você tem lá na Bolsa de Valores, vai aparecer na prova de vocês só a sigla, e é o fundo Papéis Índice Bovespa Brasil, e ele é uma carteira teórica formada por ações que acompanham o IBRX 50, que é o Índice Brasil das 50 ações mais negociadas. Então, o IBRX, ele é legal para uma situação. Imagina, quem teria aqui nesse grupo, né, mais de R$ 1 milhão para a gente investir nas 50 ações da Bolsa de Valores, para comprar pelo menos 100 de cada? Alguém teria? Não, eu acho difícil alguém ter aqui. Mas um dia vocês terão. Um dia vocês terão. Mas olha só. Mas hoje, vocês chegam para mim, Paulo, poxa, eu queria montar uma carteira só para seguir as 50 ações mais negociadas na Bolsa. Você, a partir de R$ 199, R$ 200, você compra uma cota desse fundo e a ideia dele é pegar, aplicar justamente nessas ações para replicar esse indexador na sua prova. Tá? Então, todo fundo de índice ou ETF, a ideia deles é comprar papéis que são relacionados a determinados índices, né? Por exemplo, eu quero comprar ações que sigam o índice Bovespa. Você pode comprar o BOVA11, né? Que são ações do índice, tá? E por aí vai. Hã?
BOVV, né? É o BOVV. BOVA, BOVA 11, né? BOVA. Aí você pode comprar. Ah, Paulo, eu quero investir na Bolsa Americana, mas eu não tenho muita grana para comprar as empresas de tecnologia. Compra o IVVB11, que aí o IVVB11 você está aplicando no o índice Standard Poor's 500, SP500, tá? Uma época desse, o SP500, menos de um ano, ele estava cento e poucos reais, né? Agora ele está quase R$ 300 o valor da cota dele, né? Então, ele teve uma ascensão aí em 2 anos, tá? Então, é uma ideia, tá? Então, senhores, já estamos finalizando o fundo de investimento, né? Cansando um pouco já a orelha de vocês, tá? E a gente entra numa nova classificação que a Ambima tem. A Ambima, ela adora facilitar, para mim, atrapalhar em muitos aspectos, né? Essas novas nomenclaturas. Ficam muito teóricas e enchem o saco, tá? Em vez de só seguir a recomendação do órgão, né? Mas ela criou aqui algo para facilitar o processo de investimento e contribuir para a transparência do mercado e principalmente permitir a adequação da comparação dos fundos. Isso aqui que ela quer trabalhar mais, a comparação. Então, ela quer que você tenha uma ideia de como os fundos são comparados, né? E a ideia dela se baseia assim, ela vai dividir o fundo em níveis, né? Em níveis. Então, você vai ter um fundo nível 1 lá, que é uma noção básica do investidor, do perfil do investidor. Então, esses fundos que são classificados por nível 1, a maioria deles é renda fixa, tá? São fundos conservadores, tá? E quando o investidor, né, ele já tem uma ideia, né, de como é que começa o mercado, né? Ele já vai considerando o formato dos fundos de ações, que já seriam aqueles que têm 67% da carteira. Né? E os demais fundos, Paulo, cambiais, né? Renda fixa, né? E outros, né? 80% da carteira formado com esse valor. Né? Então, a gente vai ter aqui, no nível 1, noção básica do perfil do fundo. Então, os investidores que vão querer esse tipo de investimento, as noções básicas são um fundo de renda fixa, a maioria entre 80% do PL, né? Ações, 67% do PL, e o cambial, 67%. Tá? Visto isso, você passa ali, né, o nível 2 de risco. Né? Quando eu trabalho o nível 2 dessa nomenclatura da Ambima, eu estou preocupado com os riscos. A primeira é o meu conhecimento prévio, né? Então, o meu conhecimento prévio acerca da estrutura dos investimentos. Já no nível 2, eu quero saber a duração dos ativos, se é baixa, média, alta ou livre, né? Duração. Se eu tenho um investimento, né, que está classificado lá pela Ambima como baixa duração, né, significa que a duration da carteira dele é muito rápida e ele me apresenta pouco risco. Né? Então, é um fundo com baixa volatilidade, logo é conservador. Se eu tenho média, ele vai ter momentos em que ele vai puxar mais por risco, momentos não, mas também não vai afetar totalmente o teu patrimônio. Se eu tenho alta, a minha expectativa é totalmente, né, de variar, né, fortemente a variação do meu patrimônio durante o tempo. Então, normalmente, os ativos de alta, eles são com vencimentos mais longos. E livre? Livre, eu vou deixar os meus investimentos acerca do mercado. Então, eu vou atuar de acordo com cada um dos cenários, tá? Que vão ser presentes no investimento. Tá? E eu tenho, né, a possibilidade também no nível 2 de colocar 40% em ativos e papéis internacionais, né? E também tem a possibilidade de ser 100% conservador, né? Colocar naquele fundo de renda fixa simples, 95% do PL, tá? E eu tenho o terceiro detalhe. O terceiro detalhe, o último, é quando a gente fala dos mais detalhes dos fundos. O terceiro nível, eu já vou atribuir aos fundos a questão de que ele tem o risco de crédito livre e o risco de crédito soberano. Tá? Quando eu falo de risco de crédito soberano, vocês já sabem de cara que o risco de crédito soberano é aquele risco de crédito atrelado aos títulos públicos federais. Né? Então, eu vou ter ali, eu posso chamar esses tipos de investimento, né? Também de grau, né? Grau de investimento. O que seria grau de investimento? Eu tenho justamente aqueles investimentos na renda fixa que aplico, por exemplo, 80% da carteira do mínimo e o resto em título público, dentro do mercado doméstico, ou então aplica ali em inflação. Então, eu posso chamar eles de grau de investimento.
E quando eu tenho o investimento de crédito livre, né, eu posso ali pegar, manter 20% da minha carteira aplicado no mercado internacional. Então, são três níveis, três detalhes, tá? Caía muito isso em prova da Ambima, hoje já não cai tanto, tá? Mas a ideia aqui, voltando só para recapitular, o nível 1, ele tem esse foco mais, né, na noção básica do perfil dos investimentos, né, pegando ali a renda fixa, né, ações, né, e o câmbio como demonstrativo, né, trabalhando ali um pouco com o multimercado, né. No nível 2, eu vou ter a duração da carteira, a preocupação é a classificação dos fundos pela duração da carteira. Quanto maior essa duração, maior vai ser meu prazo de investimento, tá? E maior o meu risco. E o nível 3, eu já vou ter o detalhe dele, se eu poder, né, submeter o fundo a riscos domésticos e a riscos internacionais, tá? Então, essa seria a principal situação desse risco, né? Para facilitar a vida dos senhores, eu fiz essa tabelinha, né? Essa tabelinha é legal, porque você tem aqui o fundo de investimento, a característica dele principal e o imposto. Então, por exemplo, o curto prazo foi o primeiro fundo de investimento que nós trabalhamos, ele tem um imposto ali que vai oscilar, tá? Vocês podem ver aí no exemplo ali, vai oscilar de 22,5% a 20%, porque ele vai estar sempre ali com a duração do papel dele, a duration, até de 375 dias. Que tipo de ativo esse cara investe? Mercado, títulos pós e pré-fixados, títulos públicos pré-fixados e ativos com baixo risco de crédito. Quando eu falo ativos com baixo risco de crédito, pode ser CDB, LCI, de banco, né? Risco que ele vai ter, mercado, crédito e liquidez. Por que ele tem mercado? Porque ele também é um fundo de investimento que vai estar ali sofrendo a variação dos juros, da inflação, principalmente a inflação vai ser o maior inimigo dele, né? Eu vou ter o risco de crédito, apesar de ser baixíssimo, mas eu vou ter, e vou ter o risco de liquidez, que seria a dificuldade de resgatar o dinheiro, né? Baixo, né? Então, o maior risco dele aqui seria o mercado, risco de crédito baixo e liquidez baixo, né? O fundo referenciado DI, né? Eu tenho ali, né, a movimentação dele. O fundo referenciado ele requer lá que invista 95% do seu ativo, né, em papéis que acompanham o seu benchmark, tá? Se ele não fizer isso, ele é um fundo de renda fixa, aplica 80% do patrimônio, né? Se o cara resgatar antes, tem IOF. Todo fundo que é de renda fixa tem IOF até 29 dias e ele vai ter a alíquota de imposto de renda de 22,5% a 15%. Por quê? Esses fundos, né, aqui a partir do fundo referenciado e do curto prazo, todo fundo de renda fixa ele tem duas classificações. Ele pode ser classificado como fundo de investimento longo prazo e fundo de investimento curto prazo. Para que isso vai adiantar para a gente no nosso estudo? É sobre a tributação do Come-Cotas. Existe uma tributação que, quando o investidor não resgata o investimento, ele continua com o investimento lá, vai ser tributada na fonte. Então, a cada 6 meses, essa tributação ela vai comendo o teu capital. Né? Se for fundo de curto prazo, ou seja, um fundo que a duração da carteira seja inferior a 365 dias, né? Você vai pagar 20% no mês de maio e 20% no mês de novembro, tá? Vai ser descontado isso, tá? Se você trabalha num fundo que é de longo prazo, né? Ou seja, a carteira tem uma duração acima de 365 dias, né? Você vai ter lá o desconto do Come Cotas de 15% no mês de maio, 15% no mês de novembro, tá? Então, você vai ver isso aí. Então, por exemplo, esse aqui é curto prazo, já está no nome, mas esse aqui ele pode ser CP, curto prazo, ou LP, né? Dependendo do que ele for. Então, desconfie, né? Se na prova de vocês vier falando que o investidor está pagando um imposto em fundo retido na fonte, come cotas, né? O imposto de renda no resgate, ele só acontece quando você saca, tá? Eu tenho um fundo de investimento em renda fixa, tá? Aqui investe no mínimo 80% do patrimônio líquido, lembrando que também a tributação dele obedece esse critério. Ele normalmente aqui é fundo de longo prazo, né? Vai investir em índices de preço, então está preocupado com a inflação, e o risco dele maior vai ser o risco de mercado, a variação da taxa de juros doméstica. Mas ele tem risco de crédito? Tem baixo, porque é risco de crédito soberano, e tem liquidez também baixo, mas ele tem. O outro que eu vou ter, que também é LP, cambial, mínimo 80% da renda fixa, aplica lá de 22,5% a 15%, vai atrelar em risco atrelados à moeda, pode ser americana, europeia, tá? Vai ter risco de mercado como forte, variação do câmbio, mas também tem crédito, né, liquidez, né, ele pode ter esses outros riscos também.
E o outro que eu tenho de dívida externa, foi o que nós estudamos. Ele também é um fundo de LP, longo prazo, investe no mínimo 80% do PL, tributação da renda fixa, tá? Tipos de dívida negociada no exterior, ele vai ter risco de mercado, crédito e liquidez, tá? Aonde vem o risco de mercado dele? A variação, né, dos ativos no mercado internacional, os preços vão ser dolarizados. O risco de crédito é o maior risco desse fundo de dívida externa, que é o risco de crédito soberano, e ele tem o risco de liquidez, né? Pode ser a demora aí, ou não conseguir vender o papel num preço justo. O outro fundo é de ações, tá? Aí chega uma novidade. Todo fundo que for de renda variável não tem cotas. Então, olha lá, quem não tem cotas? Ações, fundos imobiliários, FIP, fundos mútuos de empresas emergentes, ETF, tá? Então, todos esses que eu falei para vocês são fundos de ações. E fundo de ações, mercado de acesso, são 6. Esses 6 fundos de ações, nenhum deles tem cota. Renda variável não tem cota, tá? Mas olha o detalhe. Existe um fundo que não é renda variável, que é o fundo exclusivo e o fundo restrito, né? Ambos também não têm cotas, tá? Então, todos os fundos, né, que são destinados também a investidor qualificado e profissional não têm cotas. Então, se lá na prova de vocês aparecer um fundo de curto prazo, um fundo referenciado e um fundo de renda fixa, aonde só entra investidor qualificado e profissional, zero cotas, tá? Zero cotas. E aí nós temos o último fundo, né, desses 7, fundo de multimercado, tem aqui a tabela da renda fixa, olha só, ele investe em ações, só que o imposto de quem opera com ações aqui é só 15%. Quais são os produtos que o multimercado pode comprar? Todos. Quais são os riscos que ele tem todos? Mercado, crédito, liquidez, setorial, macro, micro, médio, por aí vai. E os de ações, apenas mercado de liquidez. Ações não tem crédito. Lembrando que um fundo de multimercado ele sempre vai ter que investir abaixo de 67%, né, em ações. Ele nunca vai poder investir esse valor, senão ele passa a ser fundo de ações, tá? Então, essa aqui é uma tabelinha colinha para vocês levarem, estudarem, para onde vocês estiverem indo, vocês levarem essa tabela para ver todo dia, tá? Cai muita questão dessa tabela, tá? E aí a gente tem os outros, né? A gente tem ali os fundos imobiliários, né? Aplicação em ativos relacionados ao mercado imobiliário, deve distribuir 95% dos seus lucros. Imposto de renda, 20%. Se fez lucro, mano, pagou 20%, acabou-se. O que ele pode investir? Cotas de outros FIIs, ações de empresa do setor imobiliário, CRI, CRA, etc., em risco de mercado, crédito e liquidez. O PIBB, o que é? É um ETF. Né? Esse cara aqui é o ETF, tá? Que é o fundo de índice que nós estamos. E esse fundo de índice, ele vai investir ali 95% do seu patrimônio líquido em ações que acompanham o IBRX 50, né? Mas tem vários fundos de índice na bolsa, tá? Ideia, sempre vai pagar 15% de imposto de renda, tá? E ele pode investir nisso aqui também, é mercado de liquidez. O último, FDIC. FDIC, direitos creditórios, compra 50% das cotas, PL, ele tem a mesma tributação de um fundo de renda fixa. Então, ele vai ter cotas. Então, esse cara aqui, ele tem cotas, né? Tem não. Por que ele não tem? Porque ele é para investidor qualificado e profissional. Quando a CVM mudar o termo, pode ser que a história mude, tá? O que os investimentos têm em comum aqui, os fundos de investimento? Eu posso compensar perdas dos fundos de investimento com ganhos futuros, mas eu tenho uma característica, tem que ser do mesmo administrador. Ou seja, imagina uma situação. Paulo comprou lá no Bradesco 1.000 ações, né? Ou melhor, 1.000 cotas de um fundo de ações e teve prejuízo. Né? Quando ele foi resgatar, ele botou R$ 1.000 e quando ele foi resgatar só tinha 800. Tá? Se eu voltar lá no Bradesco, desse ano, né, e aplicar mais 1.000, e na hora que eu for resgatar tiver 1.200, o próprio administrador Bradesco ele já faz a compensação. Perdi 200, com ganho de 200, ele compensa, eu não pago nada de imposto de renda no saque, né, no resgate.
tá? Agora, se eu aplico do Bradesco, tem esse prejuízo, e vou lá para o Santander aplicar, e tem esse prejuízo também em fundo de ações, ou melhor, tem um lucro lá no fundo de ações, não tem como eu interligar e fazer a compensação, porque são administradores diferentes, tá? Então, isso não é possível. Então, tem que ser do mesmo administradores. O que, que acontece hoje com as corretoras? As corretoras, como elas vendem fundos de investimento de várias instituições, elas acabam fazendo esse gerenciamento para auxiliar os administradores na compensação de perdas, tá? Então, isso é interessante, tá? Então, essa é a ideia. Tranquilo, senhores? Tranquilo. Fundos Essa de tabelinha investimento... aí, essa tabelinha tá no PDF lá, né? Tá Dá no para estudar por PDF. ela também, né, Paulo? Oi? Dá para estudar por ela também, né? Que é o Tá, resumo ixi, de toda ele é um aquele slide resumo, lá, né? ela é resumo de tudo. Praticamente tudo que eu falei Aham. está aqui, tá? Aham. Senhores, o que que eu vou fazer? Eu vou terminar a aula aqui hoje, tá? 15 minutos mais cedo, tá? Nós terminamos o fundo de investimento. Amanhã eu falo com vocês sobre previdência. Essa é uma aula só sobre previdência, vamos tirar dúvida, tem muita coisa interessante de previdência, tem gente que despreza a previdência privada, mas se você fizer uma boa previdência é muito legal, tá? E a gente vai falar de previdência, tá? E aí a nossa última aula, quarta-feira, eu vou falar só sobre gestão de risco. Hoje já começo gestão de risco amanhã, como terminar a previdência, que é rapidinho previdência, tá? E a ideia é, né, depois que nós terminarmos, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempo para vocês estudarem aí, poucas pessoas estão fazendo, ou quase nenhuma estão fazendo meus exercícios, e aí eu marco com vocês, caso vocês queiram, desejem, né, um dia para tirar dúvidas de questão, tá? Aí vocês vão ver as questões que vocês têm por aí, vão me postar, e aí eu vou abrir aqui o Zoom para você compartilhar com todo mundo essa questão, ou então você manda no WhatsApp, eu deixo meu WhatsApp aqui aberto, e aí a gente vai discutindo as questões para vocês terem uma ideia do que seria certo, errado e etc. Então, essa seria a ideia. Aí eu vou ficar a critério de vocês, tá? Então, obrigado pela atenção, boa noite, e amanhã a gente vê Previdência. Obrigado, Paulo, cara. Um abraço aí. Abração, gente. Boa noite. Boa noite. Olha, tem alguém vivo aí. Quem foi que falou? Boa noite. Oi, tá vivo? Rapaz, o William falou, cara. A Marge também. O Atlas, Eu tô desde cedo, tá? Eu vi, quase me bate. Tava na academia aí, ó. Tu na academia? Rapaz! Tá melhor do que eu, hein? Brincando. Abração. Boa noite, Paulo. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, diretoria. gente. Boa noite. Boa noite.